Começa agora ViCast, o seu podcast sobre Visual Kei. Olá pessoal, hoje está começando mais um ViCast, o seu podcast sobre Visual Kei. E hoje quem está começando e fazendo as honras aqui sou eu, Irie, já que nos outros dois foi o Rory, e dos próximos dois vai ser o Yuki. Pronto, assim fica uma coisa mais democrática. Okay. Já apresentei mal ou bem cada um que apresenta aqui o nosso podcast, mas só que hoje temos uma ilustre presença vinda do Japão. Na verdade, ele é carioca também, como eu. Já teve banda na mesma época que eu. A gente é contemporâneo de banda. E só que eu sou maluco e continuei. E ele tá afastado por motivos de Japão. Mas, enfim, o nosso primeiro guest, né? Eu pensei em japonês agora, viu? Tá no Japão, pensei em japonês. O nosso primeiro guest é o Banshee, que foi vocalista da Obsession, que foi uma banda, aliás, polêmica. Vocês aí que são mais antigos de época de J-Rock Visual Kei, né? Da comunidade do Orkut. Devem lembrar da Obsession, que fez o clipe Shisen há muitos anos atrás. Enfim, é isso. Deem um alô vocês, por favor. Olá, galera. Hoje quem tá fazendo o mestre de cerimônias é o nosso amigo Irie. Vamos aqui discutir alguns assuntos, principalmente algo mais polêmico. Quando que a gente falou de algo polêmico? Nunca, né? A partir de hoje começa. E agora com esse convidado mais especial aqui, que é o nosso amigo Banshee. Eu posso me apresentar? Pode, à vontade, tá sua. Então tá bom. Japonês, não. Konnichiwa, minasamá, arigatou gozaimashita. Então, para com isso. Eu sou o Banshee. Já que todo mundo se apresentou levemente no primeiro J-Cast, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Como o Irie comentou, eu sou praticamente contemporâneo dele. Eu talvez eu entrei um breve tempo depois, porque eu fui fazer uma banda com quem tocou baixo num dos primeiros projetinhos do Ricardo, que era o Taro. Eu tive uma banda de Visual Kei, que era a Blood Mary. Depois eu tive a Obsession, que teve uma exposição levemente maior. E não sei, eu não quero dizer que a Obsession era Visual Kei, porque isso é polêmico. Além disso, eu sou advogado no Brasil. Eu trabalhei por um bom tempo com a Yamato, cuidando da parte de bandas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu cuidava das bandas que tocavam no palco principal. Fiz alguns eventos de músicas e de bandas japonesas no Rio de Janeiro também. Sou também sob o nome da Yamato. Além disso, e hoje em dia eu estou no Japão. Eu faço um mestrado no Direito da Propriedade Intelectual, que envolve direito autoral. E é aquele negócio, né? Eu não continuei com a banda por motivos de Japão. Eu tô aqui, mas ainda mexendo com música, mexendo com algumas bandas que vão pro Brasil, com alguns pequenos detalhes em direito autoral, que faz parte da minha área. E é isso aí, é aquele negócio. Eu não tô tocando, mas ainda estou com a música japonesa na minha cabeça. Ou seja, em resumo, se vocês querem reclamar do Gazette, reclamem com ele. Pode. Mentira, não façam isso. Mentira. E é interessante, assim, a presença só justificando um pouco, mas a presença do Banshee aqui entre nós é muito importante, porque ele é uma pessoa com propriedade para falar sobre direito autoral e sobre o assunto de hoje, que é label. A gente sempre ouve falar em o single tal da banda X ou da banda Y foi lançado pelo selo tal, enfim, existe uma certa confusão com relação às bandas de Visual Kei, principalmente, porque não se sabe ao certo o que é uma banda indie e o que é uma banda major. Aí você pensa aí contigo, assim, poxa, eu sei o que é uma banda indie e o que é uma banda major. Hoje no podcast a gente vai um pouco desmistificar isso, porque não é
tão fácil assim quanto parece. A indústria fonográfica japonesa é a maior do mundo. Sim, já passou dos Estados Unidos e eu posso estar chutando aqui, o Banshee vai me corrigir, mas por causa da vendagem de CDs, a vendagem de merchandising de um modo geral, atrelada ao artista, é maior no Japão do que em qualquer outro lugar do mundo. Então se tornou, obviamente, a maior indústria fonográfica do mundo. Então, para começar aqui, no podcast passado, a gente estava comentando sobre a PS Company. A gente fez um breve histórico sobre o Visual Kei desde os anos 80, passamos para os anos 90. Ainda tem muito a se falar dessas 2 décadas, porque são 2 décadas que, enfim, fomentaram o que é o Visual Kei hoje em dia. Só que a gente quer falar sobre as labels, porque existiu as labels, as gravadoras e tudo mais, principalmente as indies, digamos assim, porque eu acho que também, assim, quando você for falar de label, você vai ter que voltar para os anos 80, né? Porque não tem como não falar da Free Will, né? E a gente quer falar hoje, focar um pouco no Dynamite Storm, no Kisaki, que são 2 nomes que a galera, pelo menos fã de Visual Kei do Brasil, conhece logo de cara. Dynamite Storm. E no Yoshi, que hora volta. Isso, eu ia falar. Yoshi. Que é polêmica. O rei do Visual Kei. E a outra polêmica que é a PS Company, que já que os fãs de Visual Kei muitas das vezes começam culpando a PS Company sobre a banda ter mudado a sonoridade. E eu, aliás, posso começar o assunto de hoje aqui com isso, PS Company, né? Exatamente. Agora vamos fazer um adendo, assim. A impressão do nosso amigo Yuki, que ele não conseguiu falar nada. Sim! Diga oi, Yuki! Oi, Yuki. Aí, ó. Com toda a sua peculiaridade. Eu sou meio perdido nessa porque eu conheço muito a gravadora dos anos 90. Se você vai me falar de PS Company, do mercado, como ela funciona, eu vou ficar viajando. Eu não entendo bolhufas. Mas é justamente, hoje é pra desmistificar e pra falar um pouco do... Se a gente for falar da Maverick, da Free Will, da Ecstasy Records, até chegar na Tears Music e os milhões de selos, aí a gente conversa. Então vamos começar de lá de trás. Se vocês quiserem já começar a falar, Yuki ou Banshee, podem começar já falando, sei lá, da Maverick, por exemplo. Que a Maverick é antes da Ecstasy Records, por sinal. A Maverick ela é antes, mas a Maverick não tinha um foco tão grande quanto teve a Free Will e a Ecstasy em relação a bandas visuais. Por isso que todo mundo fala que a Ecstasy Records e a Free Will foram grande importância assim, pra essa cena. Falam do Dynamite Storm e do Yoshiki, né, os donos, e etc. E é verdade. Porque eles agregaram bastante aquele lance visual e foi o pessoal que pensou pra frente, né? Eles juntaram aquelas bandas ali que estavam usando maquiagem, cabelo pra cima, e acabou aquilo formando a cena, né? A Maverick, no caso, pegou de tabela algumas bandas que vieram a fazer sucesso também usando maquiagem. Mas ela não trabalhou assim com a cena em específico que veio a ser o Visual Kei. Eu, por acaso, sobre a Ecstasy Records, né, eu tenho porque eu gosto muito de Lunacy, de X-Japan, eu tenho os livros deles, né, sobre o início da carreira. A história da Ecstasy Records é muito interessante, né? Eu não sei se vocês sim, provavelmente já leram sobre, mas não sei se todos os ouvintes sim. Mas é muito curioso, né? O Yoshi queria lançar a banda, né? Megalomaníaco, como sempre, queria publicar a banda a sério. E aí ele foi bater porta em várias gravadoras e ninguém deu muita bola pro cara, né? Aí ele virou, seus bandos de Kenga? Então tá bom, vou fazer eu mesmo. E é legal, assim, no livro ele descreve bem, tem um livro que ele fala sobre isso, que aí ele foi de porta em porta, ele foi pesquisar lugares para prensar o CD, lugares para você poder... boas gráficas para você poder editar a jaqueta, né, o jacket, o encarte,
designers bons para você poder fazer as capas de CDs. E ele foi buscando tudo isso sozinho. Aí ele montou um estúdio e criou a Ecstasy Records. E o curioso é que o primeiro presidente da Ecstasy Records era o Yoshiki, mas se você olhar o quadro corporativo, era uma loucura. Era o George do Tokyo Ladies, ele era, sei lá, o chefe de financeiro. O Hide foi por muito tempo o chefe do departamento de produção da Ecstasy Records. Pra você ver que a gente pensa naquilo, mas era um troço de louco, era um troço feito pela gente. Se eu não me engano, o Hide, ele foi, tipo, relações públicas também da Ecstasy Records. Nossa, total. Ele era o cara que... Porque eu lembro que o Hide, ele foi um cara que respondia as cartas dos fãs, pessoalmente. Naquela época não tinha e-mail, o nego mandava carta, né, física e tal, pelo correio, e ele era o cara que respondia as cartas por muitos anos. Cara, isso é total cena underground, assim, a exemplo de muita coisa nos Estados Unidos, que também começou do mesmo jeito. Total punk, né? Total punk, exatamente. Total, do it yourself, exatamente. E não só isso. O Yoshiki também, ele foi bater porta em loja de CD pra ver, pô, vende o meu CD aí. E aí tem... Não, disse que ele não dormia. Porque de dia ele tinha que ficar ligando para lojas fora da área de Tóquio, né? Ficando ligando para lojas no norte do Japão, no sul do Japão. E aí de noite ele ia trabalhar em música, assim. E aí ele teve vários problemas de sono e ele começou a foder o corpo dele desde aquela época. Eu queria falar só uma coisa que é pertinente. É que o Yuki tinha falado sobre a Maverick não gostou tanto em Visual Kei, né? Mas eu não concordo tanto com isso pelo seguinte... A Maverick, ela tinha a Danger Crew, né? E aí o que acontece? Agora eu não lembro se já foi pela Maverick ou pela Danger Crew, por uma das duas, mas como a gente falou no outro, o Derlanger e o Dead End, eles saíram pela Maverick, né? O Larkin Cell já nos anos 90 também. Larkin Cell anos 90. O Derlanger era da Danger Crew. Na verdade, o Larkin Cell ainda é da Danger Crew. Eles são da Kion Records. E é da Danger Crew. Porque agora, eu não sei se vocês sabem, porque o Larkin Cell é da Kion, que é da Danger Crew, que é da Maverick, que é da Sony. Sim. Muito chato. Tudo acaba na Sony, me saquei. Muitas vezes tudo acaba na Sony. É que isso é um costume que aqui no Brasil a gente não tem. Aqui no Brasil não tem essa divisão direita do que é gravador e selo. Geralmente não tem selos que são de majors, de gravadoras majors. Então acaba que rola uma confusão quando a gente passa isso pro Brasil ou quando a gente passa pro entendimento brasileiro. Então, agora com uma breve explicação, não sei se vai ser tão breve assim, Banshee explica aí pra gente um pouco pra galera, né, também de casa, como é que funciona o mercado fonográfico aí japonês com esse esquema de label, o que é do que e... Ok, Ire, tá bom, deixa eu explicar, eu vou resumir então, vou tentar ser muito breve. Simplificando, você tem 3 tipos de negócio que você faz com música, com um artista. Você trabalha o direito autoral dele, que é a música, que é você licenciar para alguma coisa, você botar num programa de TV, mas isso a gente esquece por um instante. Você tem como trabalhar o CD, que é a prensagem, né, em termos técnicos, a fixação física da música, que é a gravadora. E você tem como trabalhar a imagem dele, que é você vender cacareco, vender camiseta, toalha, chaveiro, a parte dos goods. Toalhinha, a parte dos goods, é você fazer um fã-clube, é você botar ele na capa da revista, essa é trabalhar a imagem. Aí a gente divide o negócio assim, quem trabalha a imagem do artista é a produtora. Quem trabalha com o CD, com você vender a música, é a gravadora. A gravadora, normalmente, ela tem algumas responsabilidades. Mas se você resumir, ela vai gravar o artista, ela vai fazer a publicidade dos CDs, não do artista. É uma diferença difícil de entender, mas ela existe. Você vai, por exemplo, lançou um CD,
quem vai ligar lá pro Music Station e falar, poxa, o Gazette lançou um CD novo, a gente quer que vocês toquem ele ali, porque, putz, toca aí, vai vender o nosso CD. Music Station é o Domingão do Faustão do Japão. Então, quem vai fazer isso é a gravadora. Por quê? Porque ela quer vender o CD. E ela vai distribuir o CD, ela vai vender o CD. Ou ela vai vender diretamente, se ela for um selo indie, né? Você entra em contato com a gente envia o CD. Ou se ela for uma gravadora major, ela vai distribuir para todas as lojas. E essa parte da distribuição é difícil. Hoje em dia nem tanto porque a gente tem um mercado digital, mas porque antigamente as lojas têm limitação de espaço, né? Você não pode, eu vou te enviar 100 mil CDs. Pô, não quero. Às vezes a loja vai dizer, não quero, você vai tomar todo o meu espaço. Tem toda uma negociação da gravadora virar pra Tower Records e falar, olha, eu quero que você enfileire 10 dos meus CDs do Jiren Grey na frente da sua loja, na sua principal prateleira. Aí eles vão dizendo, pô, 10 não dá, põe 5. Ah, não, eu quero 8. Isso quem faz é a gravadora. E voltando um ponto, para licença de direito autoral e execução pública, que nem a gente tem o ECAD no Brasil, isso quem faz é uma empresa chamada editora musical. Normalmente, todas as gravadoras vão ter uma editora musical e algumas produtoras vão ter uma editora musical. Algumas gravadoras vão ter uma produtora, mas não necessariamente todas vão ter. E algumas produtoras vão ter uma label. Aí vem o ponto. O que em tese seria o label? O label é uma gravadora que não tem capacidade não tem os canais de distribuição para distribuir amplamente o seu CD. Ela vai gravar ou vai contratar alguém para gravar e ela vai tentar vender isso, vai tentar botar isso num programa X, vai tentar anunciar numa revista especializada como a Shox ou a Pulsemate, mas ela não tem o poder dos canais de distribuição. Isso normalmente é um label, porque aí o que acontece? Quem vai distribuir é uma gravadora maior, mas essa distribuição vai acontecer com o label, com o que antigamente, na época do vinil, era só aquele adesivo na capa do disco. Então, esse é o label. O label é uma gravadora que vai distribuir. Sendo que é uma confusão, porque normalmente essas gravadoras menores, elas estão conectadas a uma produtora. Aí tem essa ideia do que é o label, que é a produtora. Normalmente você, às vezes, no conhecimento popular, a produção, né, o tratamento da imagem do artista vai estar ligado ao label, mas em termos técnicos isso é um pouco inadequado. Então, resumindo, você tem a produtora que vai cuidar da imagem do artista, a gravadora que vai fazer e vender o CD, e você vai ter gente que vai lidar com o direito autoral. Em resumo, é assim que funciona. Sim, sim. Só para completar aqui para vocês de casa, a gente vai tentar fazer um vídeo, tá? Ele deve sair, espero que até uma semana depois, deve sair entre esse podcast e o outro. A gente dá início aos nossos videocasts, né, digamos assim. A gente vai explicar melhor sobre isso porque é um ponto pertinente demais, assim. E é um pouco confuso. E aí entra você, fã de Visual Kei, que enfim, implica com a banda XCI, ser indie, ou com a banda YC ser major, e implica principalmente, que é um ponto-chave que a gente queria falar já há um bom tempo, que Rory já está até rindo, que assim, as coisas que eu mais já assim ouvi legal mesmo era, sei lá, a Undercode, a Matina, a PS Company, estraga as bandas. A PS Company, quando eu falo de polêmica, não sei se vocês já perceberam, baixa um espírito em mim, não sei, que eu começo a mudar o meu sotaque. E é assim, mano, a PS Company só estraga as bandas, meu. Pô, mano, então, a PS Company estraga as bandas. Antigamente eu gostava do Skrill, que o Skrill era muito legal quando eles eram, sei lá, da Speed Disc, ou quando eles eram super ultra indie, que vendia o prato de comida pra fazer show. E agora que eles estão na PS Company, eles têm agora até propaganda em brand de roupa pra homem. Eles estão uma porcaria. A PS Company estragou o meu artista favorito. E isso
Mimimi. É um grande mimimi que Mimimi, totalmente. que acontece entre os fãs, porque uma coisa que a gente tinha comentado antes, off do podcast, é que, justamente com essa explicação aí que o Banshee deu, as bandas, elas têm, assim, uma produtora, né? No caso, a PS Company. E, enfim, são distribuídos por uma outra, que o Banshee também vai voltar a explicar sobre isso, sobre a distribuição das bandas da PS Company. E também sobre eles têm uma gravadora por trás também, algumas. Então... Tem de fato. Não... Pode dar o exemplo do Gazette? Pode. Logo, já quer entrar na polêmica logo? Já vamos gazetar. Não, porque, por exemplo, o grande exemplo é o Gazette. Pra mim, é que eu acho muito curioso. Não tem como dizer que a PS Company estraga o Gazette. Teve uma época do Gazette que, por exemplo, o Disorder, que pra mim é o melhor álbum deles, o Disorder foi gravado pela PS Company. Então, a gravação foi feita pela PS Company, ou, na verdade, por uma empresa relacionada à PS Company. Ele foi vendido e distribuído pela PS Company. E naquela época, tal como hoje, a produtora deles, quem cuidava da imagem deles, também era a PS Company. O que isso quer dizer? Eles tinham mais liberdade, porque era tudo dentro do mesmo grupo. Quem ia cuidar da produção e da gravação era a mesma pessoa, eram do mesmo grupo. Aí passou um tempo, eles passaram a gravar pela PS Company e a distribuir pela King Records. O que isso implica? Isso implica que eles tinham uma distribuição média, eles tinham uma exposição maior. Aí tem um ponto. Um cara da King Records vai começar a botar o dedo ali. Afinal, eles estão distribuindo. Eles não querem distribuir uma coisa que às vezes vão muito de encontro com algum interesse deles, etc. Mas ainda assim, é uma interferência mínima, uma interferência menor. Hoje em dia, eles são gravados pela Sony e distribuídos pela Sony. Quem cuida... Tem uma profissão no mercado da música chamada A&R, se chama Artist and Repertoire, que é quem basicamente decide... Aqui no Brasil se fala AIR. Eu já vi gente... AIR. Então, você sabe o que o AIR faz? Sim. É o Artist and Repertoire. Artista e repertório em português. Pois é. E basicamente ele vai dizer, olha, essa música vai entrar, essa não. Eles então, são aqueles caras que basicamente, quando você pega, por exemplo, eu vou citar o Lunacia porque é minha banda favorita. Eles são os responsáveis por você pegar, 5, 10 DVDs do Lunacia e ter sempre as mesmas músicas. Eles são... E a coisa mais difícil é entrar Mechanical Dance. Não, mas todos os shows do Lunacia tem, sei lá, Deja Vu, Storm, os hits deles, Obrigação Rosie, mas enfim, vou aí a PS Company. Não, mas então, quem estraga o Gazette é a Sony, da mesma forma que a Avex estragou o D. A PS Company hoje em dia, em relação ao Gazette, eles cuidam do fã-clube, eles tentam vender cacareco, mas não tem muito espaço muito além disso, não. Quem estraga as bandas não são as produtoras, são as gravadoras. Quanto maior fica, mais complicado. Aí, por isso que o Gazette tá essa coisa aí. Bem, eu não gosto muito do Gazette atual, não. Eu gosto. Aliás, eu gosto muito desse Gazette atual. Eu sou totalmente do contra. Porque, na minha opinião, eles ficaram mais bem produzidos, né? Mais bem produzidos, melhor produzidos. E o que acontece? Poxa, o som deles deu uma repaginada, sem contar que, pra mim, eles fazem um som muito atual. Eles fazem um tipo de rock que não digamos assim, tão tendência no mundo, né? Até tem uma entrevista recente do Gazette na MTV, que não é MTV japonesa, não, é MTV americana mesmo, que eles falam sobre isso, assim, é aquele IG MTV, eu não lembro agora qual é, mas vocês aí, fãs de Gazette, vão achar essa entrevista fácil, mas enfim, tem uma entrevista recente do Gazette que eles estão falando sobre isso, assim, que tipo, o som deles não é uma coisa que é acessível, não é acessível, não é isso que eles falam, não, mentira. Eles falam que o som deles não é uma coisa que, tipo assim, é a moda, porque assim, a moda do momento, do mundo inteiro, além das bandas hipsters, né, oriundas
do Britpop, da Inglaterra de um modo geral, né, ou do indie rock, tem a coisa do dubstep que tá influenciando muito forte a música, tanto música pesada quanto a música eletrônica. E se você pega artistas, sei lá, como Enter Shikari, ou até outros artistas, como Skrillex, que é um artista grande no mundo inteiro, já tem essa vertente do dubstep bem forte, e o Gazette meio que mistura um pouco disso, o que não deixa de ser a essência do Visual Kei, que a gente já falou no primeiro, que é uma mistureba danada. Então os caras fazem, tipo assim, o que eu acho que é o Visual Kei dos anos 2010, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa coisa nova. Um exemplo desse Division aí é aquela Gabriel on the Gallows, Gabriel on the Gallows, ou é Gabriel on Gallows, agora me deu um branco assim. Mas enfim, essa música, ela é bem um exemplo disso que eu acabei de falar, essa mistureba toda. The Arrangements também, que é a música, a última música deles de trabalho, que também eu acho fantástico por causa disso, assim. E uma galera não gostou, acho que pela mistureba, porque tem autotune, digamos assim, na voz. Agora, para voltar pro início, vou dizer o seguinte: você quer reclamar que o Gazette está sendo estragado? Então não passou. Muito provavelmente a galera da PS Company queria mais que eles continuassem como antes. Eu acho que algumas pessoas sabem, mas a presidente da PS Company desde 2006, se eu não me engano, era uma menina que era uma fã de Visual Kei. Uma mulher que era uma fãzoca qualquer, que depois começou a trabalhar no mercado fonográfico, foi subindo até que foi apontada pela ser presidente da PS Company. Ela é uma fã, velho. Ela gosta de Visual Kei tanto quanto a gente. E aí eu acho que isso traz um gancho para comentar um troço interessante. A origem das gravadoras e produtoras de Visual Kei são todas feitas por ex-músicos, que é o Yoshi, que aqui no Japão historicamente se dizia, né, Higashino Ecstasy Records to Nishino Free Will, que é a Ecstasy Records do Yoshi, o musicista, e a Free Will da Dynamite Tony, que era do Colors, né, uma banda que todo mundo adora se esquecer. E ainda hoje você tem em selos que se especializam em Visual Kei uma infinidade de gente que é literalmente ligada à cena. Você tem, dando alguns exemplos até pequenos, uma banda que eu sei que o Irie conhece, o Isabel Varosa. Uhum. Ela saía pela Applause Records. Quem era dona da Applause Records? Era o Camijo, do Versailles. E você tem aqui ainda umas coisas que são mais interessantes, que eu, por acaso, acho muito interessantes. Você tem umas produtoras, tipo a Speed Disc. Quem é a Speed Disc? A Speed Disc é um selo do Takada no Baba Area, que é uma casa de show. Sim. E o engraçado é isso, porque a Speed Disc produz 1 trilhão de bandas. Assim, eu já perdi a conta, porque é muito grande. Mas são justamente todas as bandas ao redor do bairro, aí, os vizinhos do Banshee, por sinal. Porque são todos a galera da Takada no Baba Area. Até eu acho que o Nightmare, se não me engano, começou pela Speed Disc também. Eu sei que o Desper's Ray era, o Ayabi, Fátima era da Speed Disc, o Zral era da Speed Disc. É muita gente, muita gente. Era o Chemical Pictures saiu pela Speed Disc também. Sim. Você tem outras, por exemplo, tem uma muito menor que se chama Explosion Works, que ela da Ikebukuro Saiban, que é uma outra casa de show basicamente para Visual Kei. E aí é muito curioso, porque alguns CDs, a Speed Disc até tem uma distribuição melhor, mas você tem uma quantidade de CDs que só vão ser encontrados em pequenas lojas tipo a Like on Edison. São lojas especializadas em Visual Kei, elas não têm distribuição, você não vai encontrar elas na Tsutaya, na Tower Records ou em grandes lojas de CDs do Japão. E aí isso é interessante, porque eu já tive o prazer de encontrar o presidente da Like on Edison. Ele também é fã. Sim. A gente tem a felicidade de Visual Kei, essa coisa que a gente gosta de ter chegado a proporções globais, mas o core, o principal do mercado daqui, ele é feito por fãs. Começa a estragar, ou aliás, começa a ficar estranho, não sei se é seria uma palavra, quando cresce, porque entra interesse corporativo em gente que não gosta, não que não gosta, mas que não vive, não respira Visual Kei. Então, é engraçado a gente
falar sobre isso, porque os fãs do Brasil, eu acho que por falta também de informação, não é só do Brasil não, mas assim, no mundo mesmo, por falta de informação, por a galera não saber procurar as fontes japonesas, e por o japonês não ser uma língua de fácil acesso... Poxa, muito fácil, gente. Qualquer um aprende japonês. Só estudar. Vamos lá. Então, pelo japonês ser uma coisa de um pouco de um acesso mais restrito, digamos assim, as pessoas não procuram as fontes certas e não sabem direito o que acontece no Visual Kei. Então é engraçado que surge um mistério, assim, sabe? O Visual Kei se torna muito mais místico pra quem é de fora. É um mistério e uma boataria do cão, sim, né? Sim, muitos boatos. Ainda tem uma galera que ainda confia no Tanuki, por exemplo, que é do Nichan, né? O fórum um dos maiores fóruns anônimos do Japão, ou o maior fórum anônimo do Japão, que é o Nichan, né? Que eles chamam de BBS. E lá tem um Tanuki que fala da vida dos caras, que todo mundo tem DST e fala que o fulano tem pau pequeno, só fala essas coisas assim. E aí... Isso é verdade. Japoneses. Vem contigo, né? Um dia nesse podcast, contigo. Um dia nesse podcast, então, a gente só fala sobre pau do japonês do Visual Kei. Não, vai ser absurdo, né? Que isso. Não vai ser muito, vai ser um assunto bem pequeno. Vai ser o melhor podcast de todos. E aí, coisa de 5 segundos. Então, tipo, a galera encontra informação até meio misturada, meio fantasiosa, fica uma confusão, uma salada enorme. E, enfim, uma coisa que eu queria falar aqui, ainda falando dessas labels, eu sou da opinião de que quando a PS Company, de um modo geral, quando eles começaram as bandas da PS Company começaram a ser melhor produzidas, as bandas ficaram muito legais. Eu parto do princípio que eu gosto de ver coisa bem produzida, sabe? Tudo bem que às vezes o som da galera meio que decepciona, mas assim, uma coisa que é meio polêmica assim pra mim, eu não entendo como a galera consegue falar que o Gazette... eu gostava do Gazeto no início de carreira. Cara, tu pega aqueles... Akirukai... Cara, era uma coisa, uma tosqueira, era mal gravado, o Uruki cantava com aquela voz... Era tudo assim, e era muito, muito esquisito. Por que será que isso me lembra do Elequartz? E aí... Brincadeira. Era um padrão da época, né? A sombra, ó. E hoje em dia era o que era o máximo. O Gazette agora que faz o padrão novo, né? Porque a maioria das bandas atuais se inspiram neles, né? Não dá pra ir ver show de banda índia aqui, é tudo cópia de Gazette, Deus do céu. Sim, imagino que seja. É uma coisa que se repete, né? Isso não é a primeira vez que acontece, bandas sendo cópias das outras, de bandas maiores. Existe uma banda de Visual Kei recente chamada Cat Fist. Se vocês não conhecem, tanto de casa quanto vocês do podcast, procurem, porque eles têm umas músicas... A banda eu acho muito legal, por sinal. Cat Fist. É uma banda recente. E, cara, eles têm umas músicas muito Gazette. Muito. Eles têm um plágio de Invisible Wall que é muito engraçado. E é muito engraçado. A progressão do pré-refrão é igual a da Invisible Wall. E a música em 3x4 começa com um pianinho do mesmo jeito. Enfim, igual. É Invisible Wall indie. Entendeu? Então, agora, posso ter uma ideia que eu acho interessante? Eu gosto da PS Company, não sabem por quê? Porque eu acho que a PS Company é uma das poucas empresas... Eu gostei até de estudar mais a história da PS Company, porque eu sei o básico. Porque a PS Company não foi criada por um artista, né? Porque um dos problemas com a Free Will, não tanto com a Free Will, mas principalmente com o Suzy Record, que por ela ser do Yoshi põe muito a sua pressão em cima dos outros membros. Eu já ouvi falar que o Dynamite Home também chega assim. Eu já ouvi de gente do mercado aqui, de que, por exemplo, as bandas menores. Ele não faz mais isso com o Duran Gray, apesar de eu saber o que ele fazia. Mas ele fala assim: olha, não é assim que você tem que tocar essa porcaria aí, não, tá bom? Tá errado isso aí, isso não é do OK, não, tá bom?
Porque o cara é artista, ele já viveu aquilo. É que nem o Ricardinho. Põe o Ricardinho pra produzir uma banda. Imagina que deve ser chato pra caraca, velho. Eu já sou chato com a minha banda, imagina que dor. Desculpa, então todo mundo aqui desse podcast ia ser chato, velho. E aliás, eu não sei se vocês sabem, eu não tenho certeza, eu tô supondo, porque a Matino, que era do Kisaki, ela era um label dentro da Free Will. A Undercode não é, né? Não, isso eu não sabia. Eu não sei se a quem a Undercode está atrelada. Pra mim, a Undercode tá... Eu não acho que a Undercode é atrelada. Acho que a Undercode é independente mesmo. Porque o Kisaki quer dar os pitacos dele. Se ele não queria dar os pitacos sem receber pitacos do Dynamite Kong. Eu acho que talvez seja isso. E aí a solução foi a Undercode. O que eu... Eu acho que sim. O que eu não sei, isso daí tu pode até depois pesquisar pra gente, mas uma coisa que eu queria saber é qual é a relação da Undercode com a Shox ou a Ongaku Sensha. Como é que é o nome da como é que é o nome da editora? Porque assim, só as bandas da Undercode saíram em CDs pra Shox, que era aquele High Style Paradox. E eu sei. Eu não sei se a editora da Shox era a mesma editora das bandas da Undercode, mas alguma relação eles devem ter, porque os únicos que conseguem colocar... aliás, tinha muito mais artistas da Undercode relacionados, na época também na Matina, na Shox, do que em outro lugar, assim, sabe? E eu já ouvi falar que ela fez o artista da Shox e o artista da Fool's Mate. Dois artistas totalmente diferentes, o artista da Cure, outro. Mas é porque isso é uma questão de promoção, né? Eu não sei se a Undercode tem uma ligação em especial com a Shox, eu vou até pesquisar, mas é porque as gravadoras, quando elas estão lidando com a promoção dos CDs, elas vão ter mais afinidade com uma editora X do que com uma editora Y. Isso é natural. Não sei se tem muito CD. Mas às vezes é porque eu não acho, não tem muita vez, não sei. Eu até vou procurar para saber se existem ligações corporativas, né? Que você fazer a árvore genealógica da estrutura corporativa, se tem alguma ligação. Uma boa pesquisa, vou dar uma olhada aí. Sim, é porque... Mas a Undercode ainda existe? Até março. Não, até esse mês, eu acho. Acabou já hoje, se eu não me engano, 23. Já acabou. Acabou, por aí. Acabou esse mês, a Undercode. E que a gente até se pergunta até onde a Undercode acaba pela picaretagem do Kisaki, porque, assim, a Matina, eu sou velho, o Banshee é velho, aliás, aqui no podcast só tem velho, e a gente acompanha Visual Kei há muito tempo. E desde a época que eu comecei com Visual Kei, já tinha essa coisa da Matina acabando. E a Matina acabou com uma banda que eu gostava muito, que era o Syndrome, que era uma das bandas que o Kisaki teve. E assim, quando a Matina acabou, o Kisaki falou que estava doente e tudo mais, então acabou com o Syndrome e acabou com a Matina. E com isso acabaram um monte de bandas ao mesmo tempo. E algumas bandas que sobraram foram pra Undercode, logo de início. Só que o Undercode... Só que o espaço entre uma e outra foi tipo 6, 8 meses. A Matina terminou em 2002 e a Undercode... 4 meses. Ridículo, né? E o que acontece? A Matina terminou em dezembro, a Undercode começou em março. Eu lembro que foi em março, agora... E aí o que acontece? Eu lembro que tem até uma polêmica aí que depois o Kisaki fez o, entre aspas, Last Live do Syndrome, só que não era Syndrome, era os 3 kanjis em japonês que tem um significado de Syndrome em japonês, que eu não lembro. E, enfim, chamou, na época já existia o D, chamou os caras do D, né? Era o D, só que quem tocava baixo era o Kisaki e não o Rena, que era o baixista da época. E aí parece que esse foi um dos motivos até do Rena sair da banda, mas eu nunca soube se isso era verdade, né? Sempre quis saber se isso era verdade. Mas de qualquer forma, voltando a falar das picaretagens e do Kisaki, ele, quando o cerco aperta pra ele, parece que ele fica doente, né? Agora, quando ele também ficou doente, e o motivo do Rin ter parado, né, a banda atual dele também, porque ficou doente. E o que eu acho engraçado isso, porque assim, Fantasma Agora pra mim foi uma banda muito boa, e ele montou o Rin, que foi uma banda bem chatinha, mas agora no final, assim, nesse último álbum que eles lançaram, é muito bom, sabe? É muito bom mesmo esse último álbum que o Rin lançou.
Tem até um plágio que eu não lembro agora de que música, acho que é um plágio de Lunacia, é algum plágio de alguma banda que eu gosto, que depois eu tenho que ouvir. Eu até uma vez tuitei sobre isso. Até tem uma música que tem um plágio aí louco, que enfim, tava com um álbum bom, tava com um material bom. Aliás, a Undercode tem um material indie muito bom, e assim, na minha opinião, a Undercode tem uma influência muito grande no indie, né? Porque as ótimas produções de bandas, né? Produção que eu falo é tipo uma foto bem tirada, um visual bem tirado, uma gravação bem feita. É da Undercode, relacionado ao Undercode. E agora acaba porque o Kisaki está doente. Quando eu comecei a escutar Visual Kei, a Undercode já era a Undercode, né? Tinha o Phantasmagoria e o pessoal falava bastante da Undercode e da PS Company, né? Não, especialmente a Undercode, não faz sentido ela acabar. Porque existem ótimos selos de Visual Kei que fazia sentido eles acabarem, tipo a Key Party, que foi uma pena ter acabado, mas era um selo muito pequeno, né? A Soler, mas assim, do que inevitável. Agora o Undercode, eles apareceram no mercado. Ele tem alguns treinos só. Aquele parte acabou quando a produtora que aquele parte fazia parte acabou. Eu não sei o que houve, se faliram ou. Não, Records. Era na Tears Music. Tears Music. Que era a gravadora que foi gravadora do Penicillin, do Sleep My Dear, do Midway House. Aí ele tinha a K-Party, tinha a Enamel, que fazia parte da Tears Music. Essa época era engraçada. Na verdade, a Key Party fazia parte da Enamel Records, que fazia parte da Tears Music. Isso aí. E essa época era engraçada porque, assim, tipo, falando da Matina, que eu conheço, a Matina, quando o Kisaki começou, a Matina, ele tinha 17 anos. Já no início da Matina, no primeiro ano de Matina, ela teve 20 bandas. Cara, é muita coisa pra um moleque de 17 anos produzir, né? 17? Eu achava que ele tinha 20, eu acho que ele não era tão novo, não. 97? Começou em 97. Ele tinha 21 anos, então eu estou falando merda. Você está falando merda. Mas de qualquer forma, cara, tá? De qualquer forma. 21 anos, tu vai produzir 20 bandas. O que sabe que é alguém que eu acho triste que eu nunca tive o prazer de conhecer, mas ele deve ser muito maluco. Faz um jeito, dá um jeito de conhecer ele. Então, já que a gente já falou aqui bastante hoje sobre labels, e a gente explicou mais ou menos como funciona o mercado fonográfico japonês, voltado para o Visual Kei, né? A gente vai entrar num outro assunto que é bastante interessante, bastante pertinente, assim como todos os assuntos têm sido pertinentes aqui no nosso podcast, que é sobre shows de Visual Kei, shows de artistas japoneses no Brasil, né? Então já espalhem já compartilhem já esse podcast. Se você não ouviu os outros, compartilhe também. Vale a pena, baixe no nosso SoundCloud. Enfim, vamos dar um gancho aqui para o próximo tema, que é muito legal, né? Já que a gente já tem uma representação aqui de um profissional da área. E aí a gente quer falar, aliás, aproveitando o gancho, sobre o show do Gazette, que é o próximo show de Visual Kei daqui do Brasil, que a galera começou a reclamar muito, que eu acho, minha opinião, que foi bem inútil, bem idiota essa reclamação, porque a maioria das pessoas falou, a maioria das pessoas falaram, eu não vou no show do Gazette porque é R$400, tá maluco, sabe? Sendo que o que acontece? R$400 era o preço do ingresso VIP, sabe? E esgotou na hora. Se não quiser pagar o ingresso VIP, tu tinha o ingresso normal, que era muito mais barato, e ainda tinha meia, que era R$140, enfim. O que vocês acham aí disso, assim, sobre o valor dos shows, a estrutura? Porque eu vi muita gente reclamando da estrutura de onde vai ser o show do Gazette, mas não sabem me dizer o que é uma estrutura de show bom. É tudo culpa da Yamato, só que não. É tudo culpa da Yamato. É tudo culpa da Yamato. E Yamato vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Como é que nego xinga até o Takashi, sabe? Brincadeiras à parte, a gente vai tentar explicar e desmistificar a história, porque um show, qualquer ele que seja, tem um custo, e aí vocês vão aprender direitinho como é que funciona a coisa, e o buraco é bem mais embaixo.
Sim, né? e é bem... Eu vou dizer, hein, eu vou jogar uma polêmica. Eu não Opa. tô tão envolvido na questão do Gazette quanto eu tive em outras bandas, mas a impressão de que eu tenho no que eu tô envolvido, no que eu leio, por estar envolvido no meio, eu tenho a impressão de que o Gazette vai ser mais complicado de fazer do que o ex-Japão. Joguei. É. Ou Tan, 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 tan. E, enfim, de qualquer forma, eu como fã fico muito feliz com a vinda do Gazette pra cá, né? Ai, mano, é Gazeto! Eu fico muito feliz com a vinda do Gazette, porque é uma banda que eu gosto, e eu gosto muito dessa fase atual deles, que é muito interessante, como eu já expliquei no início. E, enfim, eu fico feliz, eu espero que Todos cada nós vez ficamos. mais Pô. venham artistas fato. pra cá, e artistas não só do Visual Kei. Assim, o podcast é sobre Visual Kei, mas eu, Irie, gosto de outras bandas, eu gosto muito de outros artistas não Visual Kei do Japão, como por exemplo... Traindo o movimento, mano. Pô, meu, tá traindo o movimento, meu. Ô, mano, eu traí o movimento, eu tô ouvindo uns indie japa aí, louco, shoegaze louco aí, mano. Cara, eu não posso Daqui a pouco falar tá o Irie- nada. Bandas Daqui a pouco tá o Irie de barba e camiseta Não, de nunca, não, para, não. Não, quero. eu não posso falar nada porque eu ouço Mr. T. Então, eu gosto muito de Ah, duas... pô, Ah, eu uma vou dizer a coisa. maior polêmica. Eu ouço Mistiro, certeza. É, Posso adicionar uma polêmica agora? Opa. Daí no tema de hoje, sim, que a gente está falando de labels no mercado discográficos. aquela de ontem que você esqueceu. Sim. Todos os fãs de Visual Kei têm que torcer para AKB e Arashi. E os fãs de Dorian Gray e Gazette, especialmente, têm que ficar felizes a cada CD vendido do Arashi. Eu vou explicar o porquê. Aí a gente volta pro mercado fonográfico. Quem é que vende o Arashi? Arashi é gravado pela J-Storm, que é uma label do Johnny's, mas quem distribui é a Sony Music. Quanto mais CDs a Sony Music vende por distribuição de CDs do Arashi, mais eles lucram, mais eles têm dinheiro para alocar para outros projetos. Tendo mais dinheiro para alocar para outros projetos, eles podem se dedicar a distribuir e a fazer esse trabalho de distribuição e venda de outros artistas, incluindo o Visual Kei. Oh. E como o Gazette e o Dorian Gray, por conta da Preview, na verdade, né? O Dorian Gray, o Dorian Gray grava com a Firewall Division da Preview, mas distribui pela Sony. Então, quanto mais CD o Arashi vender, mais fácil é para que a Sony se interesse em continuar trabalhando com o banda Visual Kei. Todos os fãs de Visual Kei têm que rezar para que o Arashi venda pra caralho. Então, fãs de Visual Kei, parem de comprar CD de K-pop e comprem CD do Arashi. Verdade. K-pop não ajuda o Visual Kei, o Arashi ajuda. Então, gente, já vamos ficando por aqui. Que eu vou cortar todo mundo pra pelo menos deixar a polêmica no ar. Sim, só uma última polêmica. Eu me amarro em Kyari Pamil e perfume. Eu tô ficando velho e tô ficando igual esses velhos japoneses que se amarram nessas coisinhas de menininha. Ah, eu também gosto de baby metal. Bem idiota. Enfim. Muito Então, idiota, no próximo bastante. programa, a gente vai falar então sobre os shows de Visual Kei no Brasil. E só pra dar um adendo, nós vamos voltar ainda futuramente nesse assunto das labels e das gravadoras, porque é um assunto bem extenso, bem confuso. Então a gente Sim. vai voltar nele mais tarde. No podcast versão 2.0, Vídeo. talvez. São 2.0, nós estamos planejando aí, vamos ver se a gente consegue bolar alguma coisa. Então no próximo, a gente vai falar então sobre os shows de Visual Kei no Brasil. E você que reclama da Yamato, pode reclamar, mas com razão, parafraseando o Irie no último programa. E vá ao show, principalmente. Para de reclamar, levanta a bunda e vá ao show, porque o Gazette é uma banda muito foda e é isso aí. Não conseguiu VIP? Não chorem que não conseguiram VIP. Paga, vai no show de pista mesmo, mas vá ao show. Sim.
galera, suportem e ajudem os artistas que vocês gostam, senão não vai ter mais, hein? Presta atenção. E comprem CD do Arashi. CD do Arashi. Tchau. Tchau, tchau. Falou, gente, até mais.